Esta é uma reflexão sobre as disposições legais e a sua interpretação, sem pretender fazer qualquer juízo de valor moral, social ou político sobre as mesmas. Eu sou a Zaida Amado Faneca, este é o Direito às Claras. Eu hoje vou começar este vídeo com um alerta para os seguidores do projeto Direito às Claras. O propósito da página é dar a conhecer o que a lei diz sobre determinadas matérias e não fazer uma comparação com o que é na realidade. Claro que eu sei que há muitos casos em que a lei diz uma coisa e a realidade factual é completamente diferente. Mas eu acredito que na posse do conhecimento nós podemos exercer os nossos direitos ou forçar, pelo menos de alguma maneira, indo para os órgãos de tutela, indo para quem tem o dever de fiscalizar se a lei é ou não aplicada, exigir que estes direitos sejam respeitados. Portanto, o propósito, mais uma vez, não é dizer aquilo que acontece na realidade. Claro que uma vez, pontualmente, num vídeo ou no outro, eu vou fazer referência à realidade factual, como vai ser hoje, por exemplo. Hoje, o nosso tema é o contrato de estágio. E sim, eu sei que na realidade os estagiários enfrentam um dia a dia completamente alheio àquilo que diz a lei. Mas vamos lá. Esta matéria do contrato de estágio é tratada na Lei Geral do Trabalho, nos artigos 57 e seguintes, e é daqui destes artigos também que nós vamos retirar quais são os órgãos de tutela que nós podemos procurar em caso de incumprimento. Antes de mais, é preciso nós percebermos o que é que o legislador considera um contrato de estágio. E isto nós encontramos no artigo 3º, a linha F, da Lei Geral do Trabalho, naturalmente em vigor. E o legislador diz que um contrato de estágio é um acordo pelo qual uma entidade empregadora se obriga a receber em trabalho prático, a fim de aperfeiçoar os seus conhecimentos e adequá-los ao nível de habilitação académica, uma pessoa detentora de curso técnico ou profissional, ou curso profissional ou laboral oficialmente reconhecido, com uma idade entre 18 a 25 anos. Ou então um acordo pela qual uma entidade empregadora se obriga a receber em trabalho prático uma pessoa com idade entre 18 a 30 anos que não tenha nenhum curso. Mas atenção, qual é a condição para se celebrar um contrato de estágio com estas pessoas? Portanto, o legislador definiu um nicho de pessoas e depois acrescenta que não tenham celebrado contrato de trabalho anteriormente, quer com quem está a contratar para o estágio, quer com outra entidade qualquer. Portanto, em princípio, só se pode celebrar contratos de estágio com quem não tenha ainda trabalhado para outra entidade. E nós sabemos, não é isto que acontece na realidade. Muitas vezes vemos pessoas a entrarem para estágios com experiências profissionais, com experiências laborais anteriores. E o legislador diz que só se consideram contratos de estágio aquelas pessoas que estiverem numa condição que não tenham tido ainda qualquer relação laboral, contratual, com outra entidade. Isto é o contrato de estágio. Outra exigência do legislador, e aliás é uma questão que me é colocada bastante também nas plataformas onde o Direito às Claras está, é a questão da redução a escrito do contrato de estágio. O legislador obriga que o contrato de estágio seja reduzido a escrito. E mais do que isso, obriga que seja enviado para a Inspeção Geral do Trabalho e para o Centro de Emprego nos 5 dias úteis a seguir à sua celebração. Portanto, estão aqui identificados os 2 órgãos de tutela para quem devemos recorrer se houver irregularidades no contrato de estágio, desde logo, se ele não for reduzido a escrito, nos 5 dias seguintes à contratação. Terceira exigência do legislador, que também sabemos que não corresponde à realidade factual em muitos casos, é a questão da remuneração. O contrato de estágio, de acordo com a Lei Geral do Trabalho, é sempre remunerado. Sempre remunerado. E o artigo 60, número 2 da Lei Geral do Trabalho diz que a remuneração mínima do estagiário corresponde a, e depois aqui tem uma progressão de acordo com aquilo que são os anos de estágio daquela pessoa. Portanto, no primeiro ano, o estagiário deve receber 60% do salário correspondente ao técnico da mesma função. Portanto, se eu estou a estagiar como contabilista, o técnico contabilista recebe 100 mil, então o meu salário de estagiário vai ser 60% desses 100 mil, portanto eu vou ter que receber 60 mil. O legislador depois diz, no segundo ano o salário deve corresponder a 75% da mesma posição de técnico. No terceiro ano, 90% do salário oferido pelo técnico daquela mesma posição. E depois diz, acima de 3 anos, o estagiário deve receber o mesmo
que o técnico da mesma posição. Uma nota importante aqui em relação ao que dizia a Lei 7/15 de 15 de junho, portanto, a Lei Geral do Trabalho que estava em vigor antes desta entrar em vigor. A Lei Geral do Trabalho anterior fixava um prazo máximo para a duração do contrato de estágio, se eu não me engano, eram 18 meses. Agora, esta nova lei não traz nenhum limite temporal para a duração do contrato de estágio. Mas, ao mesmo tempo, diz, acima de 3 anos, o estagiário já deve receber o mesmo salário que um técnico. Portanto, ao acautelar isto, parece-me que o legislador está a dizer que, ao fim de 3 anos, o estagiário, oferindo a mesma coisa que o técnico, passa para uma posição de técnico. Isto não é linear, é uma interpretação que se tira do facto da lei anterior ter um limite temporal, esta não ter um limite temporal, mas o legislador via dizer, primeiro ano pagamos 60%, segundo ano pagamos 75%, terceiro ano pagamos 90%, a partir do quarto ano já pagamos 100%. Portanto, há aqui, a partir do quarto ano, uma equiparação do estagiário com o técnico da mesma posição. Outra particularidade do contrato de estágio, ele pode, nos primeiros 6 meses de duração, ser cessado, ser terminado, ser denunciado por qualquer uma das partes, sem pré-aviso, sem justificação nenhuma. Portanto, quer entidade empregadora, quer estagiário, podem pôr fim ao contrato sem sequer dar uma justificação ou um pré-aviso e daí não nasce nenhuma obrigação de indemnizar de nenhuma das partes. Naturalmente, devem ser pagos os créditos laborais até o último dia de estágio, mas não nasce uma obrigação de indemnizar nem pela falta de qualquer pré-aviso. Isto durante os primeiros 6 meses de contrato. Depois dos 6 meses, a entidade empregadora, se quiser fazer cessar o contrato, tem de usar da prerrogativa. Se o contrato for por tempo determinado, o contrato de estágio, tem que usar da prerrogativa do pré-aviso de 30 dias, o estagiário pode fazer cessar o contrato de estágio sempre sem dar nenhum pré-aviso e sem dar nenhuma justificação. Portanto, durante os primeiros 6 meses, qualquer uma das partes pode fazê-lo. Após os 6 meses, um estagiário pode fazê-lo sem pré-aviso. A entidade empregadora, para fazer cessar o contrato, tem que dar o pré-aviso de 30 dias. Uma última exigência do legislador em relação ao contrato de estágio. Quando o contrato de estágio termina, a entidade empregadora deve entregar uma declaração certificando quer a conclusão do estágio, quer a aptidão do estagiário para desempenhar a profissão na qual ele estava a estagiar. E esta declaração deve ser entregue ao estagiário e deve ser enviada para o centro de emprego também 5 dias úteis, portanto, no máximo até 5 dias úteis após a cessação deste contrato. Para finalizar, uma questão que também é muitas vezes me colocada. A entidade empregadora não é obrigada a integrar este estagiário na sua estrutura. Portanto, não é obrigada, fim do contrato de estágio, a contratar como trabalhador este estagiário. Não há obrigação na lei, portanto, pode o contrato de estágio cessar e a entidade empregadora dispensar esse estagiário de forma definitiva. Vossa opinião, vossas sugestões, vosso feedback é o que alimenta o conteúdo destas plataformas onde o direito às claras está presente. E, portanto, é a única forma que eu tenho de dar-vos conteúdo para vocês exercerem os vossos direitos de forma consciente e vocês cumprirem as vossas obrigações de forma fundamentada. Eu sou a Zaida Mato Faneca e este é o Direito às Claras.